Olá amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo do Manual do Criador. Você pode ver que voltamos com novidades, né? Estamos aqui com aparelhagem de som nova para transmitir um som com mais qualidade. Eu também estou no local novo para transmitir esse vídeo para vocês. Por enquanto esse vai ser o meu estúdio, tá? Para transmitir a palavra de Deus, o Manual do Criador. Eu quero aqui aproveitar e pedir perdão por ter demorado a postar vídeos. Eu estou passando por um momento de recuperação. Eu fiz uma cirurgia no meu tendão do pé. Eu não abri o tendão jogando bola, tá, gente? Foi provavelmente a caminho do meu trabalho. Então, enfim, né? Eu precisei dar essa pausa em todas as programações da minha vida para poder recuperar a carcaça, né? Porque o nosso físico também pede, é ou não é verdade? E aproveitando esse momento, você vê que nós estamos aqui voltando a gravar vídeos. Eu quero pedir a você que curta o vídeo. Se você puder curtir, você estará ajudando demais essa obra. Afinal, o YouTube entende que o vídeo é relevante, ele passa a indicar esse vídeo para mais pessoas. Se você puder compartilhar, é melhor ainda, porque você pode estar dizendo para um amigo seu, um conhecido, um parente, que olha, existe um caminho e esse caminho vem do próprio Deus. E sim, você vai dizer para essa pessoa que você gosta muito dela, porque você está transmitindo uma mensagem de inteligência e sabedoria para ela. Eu gostaria aqui de aproveitar esse instante para compartilhar uma passagem que está na Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 15. Eu creio que todos nós temos uma ideia sobre Deus, uma opinião formada, alguma teoria que surgiu dentro de nós, é ou não é? Eu creio que se eu perguntar para você, colocar aí, pode colocar também nos comentários, a ideia, qual é a ideia que você tem a respeito de Deus? Assim, como você acha que Deus é? Então a gente muitas vezes tem a ideia de que Deus, ele está sempre nos observando, ele está sempre julgando nossos atos. Então se nós erramos, Deus nos critica e nós nos afastamos de Deus, ou Deus se afasta de nós quando nós pecamos, e que a partir daí ele passa a nos castigar. Então nós passamos por alguns castigos por causa que nós desagradamos a Deus. Eu não sei, talvez você diga que não, que Deus não é assim, Deus é amor, Deus simplesmente ama. Enfim, eu creio que cada um aqui vai poder dizer a ideia que tem a respeito de Deus. Nesse Lucas 15, Jesus ele conta uma das características de Deus que eu quero compartilhar com você e que vai ser libertador. Os coletores de impostos e os pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei, que lei é essa, gente? A lei de Moisés, que no caso, para nós hoje é a palavra de Deus. É a lei de Deus. Então diz que os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: este homem recebe pecadores e até come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Presta atenção. Se um de vocês tiver 100 ovelhas e perder uma delas, não deixará as outras 99 no deserto e irá atrás da que se perdeu até encontrá-la? Eu falo deserto, você talvez não entenda o contexto, porque você fala, puxa, você vai deixar as 99 no deserto? Por que no deserto, né? É porque lá em Israel é muito comum as pessoas que criam ovelhas andarem com as ovelhas pelo deserto procurando pastagem. Lá é uma terra árida, não é tão verdejante como aqui no Brasil. Então lá realmente a ovelha ela fica sempre caminhando de um lado a outro. Por isso você entende algumas coisas que fala no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Guia-me a pastos verdejantes. Ou seja, ele te mostra onde está o pasto. Mas isso é para outro vídeo. Mas diz que assim, mesmo naquele deserto, mesmo na travessia, diz que Jesus fala o quê? Aquele que tem 100 ovelhas, se vê uma se perder, se percebe que uma se perdeu, ele vai deixar as 99 ali no deserto e vai em busca daquela que está perdida. E aí ele continua dizendo: quando ele a encontra, coloca alegremente nos ombros. Quando chega a casa, chama os amigos e vizinhos e diz:
venham, festejem comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que abandona os seus pecados e volta para Deus, que por 99 pessoas justas que não precisam de arrependimento. E ele não ficou só nisso. Jesus, ele não achando suficiente essa explicação que ele deu, ele deu mais uma. Ele disse, outro exemplo, qual é a mulher, se tiver 10 dracmas e perder uma dessas moedas valiosas, não acenderá uma luz, varrerá a casa e a procurará até encontrá-la? E quando a encontrar, chamará amigas e vizinhas e dirá, venham, celebrem comigo, porque encontrei a dracma perdida. Do mesmo modo eu lhes digo que há alegria entre os anjos de Deus quando um pecador se arrepende. E Jesus, ele não parou nessa história. Essas duas histórias, elas deram uma introdução para a história que realmente viria, que é a próxima, que ele diz assim: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, dê-me a parte da herança que será minha. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Quando pôde, o filho mais novo vendeu a sua parte da herança, saiu de casa e foi para um país distante, onde desperdiçou seu dinheiro com um estilo de vida imprudente. Mas, depois de ter gastado todo o dinheiro, uma fome severa aconteceu naquele país e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi se empregar com um dos cidadãos daquele país, que o mandou a seus campos para alimentar porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: qualquer um dos trabalhadores por meu pai tem comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra você. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus empregados. A seguir levantou-se e partiu ao encontro do pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e se encheu de compaixão. Correu até o filho, abraçou-o e beijou-o. O filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e contra você. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos escravos: depressa, tragam uma roupa, a melhor, e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e sapatos nos pés. Tragam o novilho gordo e o matem. Comamos e celebramos que este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido, mas foi encontrado. E começaram a festejar. O filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou: o que está acontecendo? O servo lhe disse: seu irmão voltou. E seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho se encheu de ira e se recusou a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu: olhe, tenho trabalhado para você todos esses anos e nunca desobedeci às suas ordens. Mas você nunca me deu nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Entretanto, esse seu filho esbanjou sua propriedade com prostitutas, volta e você mata o novilho gordo para ele? Filho, você sempre está comigo, disse o pai, e tudo o que eu tenho é seu. Precisávamos celebrar e nos alegrar, porque seu irmão estava morto
e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Olha, essa é uma das mensagens mais lindas que eu reconheço na Bíblia. A Bíblia tem muitas histórias maravilhosas, lindas e emocionantes. Essa daqui é uma das maiores, na minha opinião. E eu vou te falar por quê. Você vê que Jesus ele foi confrontado por pessoas religiosas, pessoas que entendiam da lei de Deus, para falar que Jesus não era tão de Deus assim, porque ele estava se misturando com pecadores. As pessoas que cobravam impostos estavam lá. Só para você entender rapidamente o conceito, o cobrador de imposto era a pessoa, era o corrupto da época, né? Era aquele, por exemplo, o político, que nós podemos dizer, né? Quando a gente fala do político, a gente geralmente associa o político ao quê? É uma pessoa corrupta, a bandida, a pessoa que passa a mão por baixo dos panos, né? E aquele que cobrava imposto era considerado assim, porque aquele que cobrava imposto, ele fazia o cálculo por ele mesmo. Não tinha assim algo escrito, estabelecido. E também, se alguém fosse reclamar, o sistema estava a favor do cobrador e não do contribuinte. Era muito comum naquela época pessoas que cobravam impostos a favor de Roma se enriquecerem com esse trabalho de forma ilícita, né? O famoso enriquecimento ilícito. Então as pessoas já viam essas pessoas que trabalhavam cobrando impostos como pecadores. Eles associavam como pecadores. Por mais que houvesse ali o honesto, né? Por exemplo, existe o político honesto? Olha, eu quero acreditar que sim, né? Não vou falar aqui de política, né, nesse vídeo, mas eu quero acreditar que sim. Então não importa se a pessoa é honesta ou não, ela já era taxada como desonesta só pela profissão. Enfim, e as pessoas estavam ali então menosprezando Jesus porque ele estava ali com aqueles pecadores, aquelas pessoas de má índole, né, e tudo mais. E Jesus então traz uma revelação maravilhosa, porque eu digo a vocês, ele fala assim, olha, é muito melhor, Deus, ele se alegra muito mais em encontrar a ovelha perdida, a dracma perdida, que é aquela moeda de grande valor, aquele filho que foi embora e voltou. Ele se alegra mais pelo pecador que se arrepende, foi o termo que eles usaram, pecadores, do que aquelas 99 que não precisam de arrependimento. E vamos falar a verdade aqui, você que está assistindo esse vídeo, você vai te convir comigo, quem não precisa de arrependimento? Eu digo a vocês, até aqueles que eram doutores da lei também precisavam de arrependimento. Então quando a gente fala não precisa de arrependimento, é dentro dos nossos conceitos humanos, é dentro do nosso orgulho, né? Porque não é fácil você reconhecer publicamente que você precisa de arrependimento. A não ser que o seu pecado seja algo público. E aí você não vai ter saída e vai ter que se arrepender publicamente. Eu quero dizer a vocês que eu já passei por, claro, pecados nós cometemos sempre, e eu acredito que o arrependimento ele é quase que diário na nossa vida. Mas eu já fui uma pessoa que tomou uma decisão muito ruim na vida, uma decisão muito errada, como esse filho que resolveu sair da casa do pai. Eu também um dia tomei a decisão na minha vida de abandonar os caminhos de Deus e de seguir aquilo que o meu coração mandava. Você está entendendo? E claro, nesse caminho eu enganava a mim mesmo dizendo o quê? Que eu estava levando Deus comigo. É uma enganação, porque a própria Bíblia mostra em diversos lugares que nós pecamos, é nós que nos afastamos de Deus. Nós dizemos para Deus que nós não queremos relacionamento com Ele, você entende? E eu antigamente eu tinha um conceito, mesmo conhecendo a Bíblia, de que Deus era aquela pessoa que estava me avaliando a todo momento, estava ali dizendo o que eu estava fazendo de errado, estava anotando os meus erros para depois, num dia, esfregar na minha cara, sabe? Eu creio que muitos do que estão assistindo esse vídeo têm uma concepção parecida. Então a preocupação em não errar era muito grande. Só que o dia que eu resolvi dizer para mim mesmo, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o que eu quiser. Eu vou seguir a minha vida, eu vou fazer o que o meu coração está falando. Eu fiz. E eu digo mais, a Bíblia própria já fala para nós que o coração é enganoso. O coração, ele se perde. A palavra fala que de
tudo que a gente puder guardar na vida, que nós guardemos em primeiro lugar o coração, porque o coração ele sempre vai induzir a gente a fazer coisas impensadas. E isso pode custar muito caro muitas vezes. Resumindo a história, colhi frutos muito ruins. Depois eu vou falar sobre questão de plantar e colher, vou trazer isso no outro vídeo. É uma das grandes regras espirituais e que todos estão sujeitos a ela. Muitas pessoas estão colhendo bons frutos mesmo sem acreditar em Deus. Por quê? Porque é uma lei espiritual que vale para todos. Assim como o sol acende para todos, a chuva chove para todos, assim também são as leis espirituais. Mas enfim, eu estava colhendo coisas ruins e eu dizendo para mim mesmo que eu iria superar aqueles momentos ruins que eu estava passando. Eu tentei com as minhas forças consertar o caminho que eu estava vivendo, até o dia em que eu caí em mim. Como diz a passagem que nós acabamos de ler, um dia esse jovem que saiu da casa do pai, ele gastou tudo, ele estava ali ainda tentando consertar o seu caminho, tentando se reerguer de alguma forma, começou a trabalhar cuidando de porcos, e ali ele estava passando até fome naquele trabalho, era um trabalho indigno. Chegou um momento que esse jovem caiu em si. Eu digo a você, cair em si é uma das coisas mais terríveis que pode acontecer com as pessoas. Eu digo para você, quando eu caí em mim, foi terrível, foi amargurante, porque é o momento que vamos dizer assim, a ficha cai e eu falo, meu Deus, eu errei. Aí a questão é, esse jovem que Jesus contou a história, ele voltou para casa, ele falou assim, eu vou encarar meu pai, eu vou lá, eu vou dizer para ele que eu pequei contra o céu, contra ele, e que eu não sou digno de ser chamado de filho, e que ele, por favor, me conceda um emprego. Mas muitos de nós não temos tanta coragem assim. Muitos de nós assumimos que erramos e que estamos colhendo coisas ruins e ficamos sem saída. Nós não tomamos coragem para encarar as pessoas que nós enganamos ou que nós humilhamos no passado, que nós ofendemos, os relacionamentos que nós quebramos. Não temos coragem de encarar o passado e dizer, olha, eu pequei, eu errei, pequei contra o céu, contra Deus, contra você, eu quero me consertar, eu quero pagar o preço do conserto, eu sei que eu não sou digno. E aí surge o grande mal que muitas pessoas estão colhendo hoje, que é a depressão. Sabe, se você andar pelas ruas, você pode perceber que na pandemia, principalmente, cresceu muito, cresceu demais o número de moradores de rua. E se você parar um pouco para ouvir a história deles, você vai ver que a maioria tem família, tem filhos, tem esposa, mas por decisões deles próprios, por erros que eles colocaram o coração à frente, eles acabaram deixando a família para trás. Acabaram escolhendo viver na rua. Tem gente que vive ali na depressão, sabe? Não tem forças para se levantar e voltar. Muitos acabam se matando. Você vê como o suicídio aumentou. Então, gente, eu quero dizer, todos nós precisamos do arrependimento. Eu quero dizer a vocês aqui, então, essa grande característica que quando eu aprendi, quando eu entendi, e eu quero que você entenda hoje, foi libertador para mim, foi transformador, de que Deus não era aquele homem que eu imaginava, aquele ser poderoso que estava ali anotando os meus erros para um dia esfregar na minha cara, mas Ele é aquele que pega o seu passado e joga fora, joga no lago do esquecimento, e Ele fala, olha, o meu filho voltou. Ele faz uma festa, ele dá um novilho gordo, ou seja, você vê que aquele filho que, vamos dizer assim, era aquele que não precisava do arrependimento, ele ficou julgando, e eu vou te dizer uma coisa, a sociedade vai julgar, porque quando eu resolvi voltar atrás, muitos me julgaram, mas eu quero dizer que perante Deus, isso é o mais importante, perante Deus, eu estava completamente perdoado. Vocês não sabem o tamanho da carga que eu tirei dos meus ombros.
tremendo. E para eu não me alongar muito, eu quero dizer a vocês que Deus, Ele fez comigo como Ele fará com qualquer pessoa que tomar essa atitude. Além da festa que eu creio que no céu foi grande por minha causa, Ele te dá roupas novas, ou seja, um novo começo, né? Ele limpa, Ele te dá roupas novas, Ele faz, agora é uma nova história, um novo começo. Diz que o pai dessa história falou assim: eu quero que vocês deem a ele a melhor roupa. Ele ia pedir um emprego para o pai, mas nem deu tempo dele falar que o pai já estava perdoando antes. Olha só como Deus é misericordioso, como Ele é amoroso conosco. Dê a melhor roupa para ele, coloque as sandálias nos seus pés. Os sandálias, ou seja, vamos começar a caminhar novamente, vamos caminhar juntos novamente. Coloque um anel em seu dedo, ou seja, eu estou lhe devolvendo a autoridade sobre os problemas da sua vida. É tremendo isso, é maravilhoso. Porque olha, gente, quando a gente erra, quando a gente quando tem algo pesando no nosso coração dos erros da vida, nós perdemos autoridade até sobre as nossas lutas. A gente não tem coragem de orar, de falar, mas eu vou falar com Deus, mas eu estou em pecado, eu estou no erro. Se você é uma pessoa que, com uma história parecida com a minha, um dia abandonou os caminhos do Senhor, porque eu digo aqui, a questão não é ser religioso. Você viu que ali os religiosos foram aqueles que foram questionar Jesus. Se Jesus fosse tão religioso, ele poderia falar: olha, vocês estão certos realmente, olha só. Mas ele não, ele fala assim: olha, é melhor aquele que está arrependido do que aquele que não precisa do arrependimento. Portanto, essa mensagem que eu quero deixar a você é o seguinte: Deus não vem atrás, Deus não quer religiosos. Deus quer aquele que está arrependido e que quer o conserto. Se você é aquele que quer o conserto, pode ter certeza, o Pai está na janela da varanda, olhando a paisagem para ver se você vai aparecer lá, para Ele correr em sua direção e te abraçar. Gente, muito obrigado. Peço que me sigam nas redes sociais, Manual Criador. E até o próximo vídeo. Deus abençoe, gente.